não só os jovens que sabem fazer PROC-V ou sabem programar, que vão acelerar a produtividade no mundo, e sim quem tem repertório, né? O que o Silvio Meira me falou, que o jogo da programação mudou. Quem tem cabeça branca, estudou muito, tem repertório e conhece o que chama de conhecimento em T, que é o que a faculdade da NASA defende, que é a Singularity, que é você ter um amplo conhecimento generalista e ter um conhecimento profundo, que é, no nosso caso aqui é o direito, e você ligar as pontas. O ChatGPT é perfeito para te ajudar a ligar as pontas. E eu vi Luiz Mário potencializando a atividade jurídica dele, né? Discutindo com o chat, vendo contraposições de um lado e tentando explicar de maneira muito simples, através de metáfora, que é uma técnica de explicar as coisas de maneira acessível à população. Fala em linguagem simples, que ele ajuda, que nós, do jurídico, Luiz, temos uma deficiência. A gente tem um idioma chamado juridiquês. No Brasil, isso está errado. Eu hoje, coincidentemente, fui dar uma decisão. Uma parte reclamando bastante, demora, tal, enfim, é o grande problema nosso, o grande gargalo nosso, né, que é o tempo do processo, né? Talvez a máquina judiciária possa melhorar muito com essas novas tecnologias, mas, enfim, já melhorou bastante, mas tem muito chão ainda para frente. E falando do juridiquês, aí eu escrevi os 2 primeiros parágrafos, porque eu notei que a parte não estava entendendo o assunto. Eu não falei para o advogado, mas me dirijo inicialmente à própria parte. Olha, você está me pedindo isso aqui, e o advogado está alegando que se fosse a pretensão autoral, no caso em tela, é o ato revisional jurisdicional da contraprestação paga. Veja que confusão. Eu digo, o que você quer é baixar o preço do plano de saúde, né? Aí, se eu fosse juridiquês, sobre o fundamento jurídico de a rede, pelo motivo de... Pronto. Então, a gente precisa ter uma linguagem mais coloquial. Eu não defendo o abandono da linguagem técnica, não é? Eu não defendo isso, porque as palavras, juridicamente falando, ela tem um sentido próprio. Agora, nada impede que a gente alterne os parágrafos aqui, endereçado ao advogado e endereçado à parte. É até bom para o juiz, porque às vezes o advogado pode jogar a culpa no juiz, o cara lê e diz, não, eu não entendi, mas o meu advogado está dizendo que é mesmo, mas se eu escrever e ele entendeu, o advogado vai ter mais dificuldade de jogar na conta do juiz algo que às vezes é dele. Mas por que é que eu estou fazendo esse contexto da linguagem mais clara e da linguagem técnica? Por uma questão simples. Quando você vai falar com a máquina, você precisa dar o contexto, você precisa dar o personagem, né? Dizer qual é o contexto para que ele possa acertar a resposta. Então, eu preciso dizer à máquina, haja como um juiz, não é? Se eu quero ter uma resposta técnico-jurídica. E eu preciso que você me diga como é interpretada esse artigo Y, copia lá o artigo Y, me dê uma possível interpretação. Ele vai fazer, porque eu quero isso para uma ação, para fazer uma petição inicial. Então eu dei o personagem, dei qual é o meu problema, o comando, o que é que eu quero, e disse para que era. Então ele vai me dar uma resposta mais precisa. Né? Se eu disser haja como um jornalista, ele vai dar uma resposta numa linguagem de jornalista. Então, o diálogo com a máquina, né, ele precisa que você tenha algum conhecimento de como falar com ela. Não é a mesma coisa. Eu acho que está surgindo uma nova forma de comunicação, né? Uma comunicação sua com a máquina. Assim como tem a linguagem do surdo-mudo, a linguagem técnico-jurídica, vai ter essa linguagem com a máquina. Né? Vai ter um vocabulário próprio, vai ter uma estruturação. A gente tem a estrutura gramatical, sujeito, verbo e tal. A gente vai ter uma estruturação de comunicação com a máquina, que vai compor exatamente o que a gente chama prompt, né? Que é o input que eu dou para obter a resposta lá no final. Perfeito, Luiz. É assim, isso que o Luiz falou de conversar com a máquina é fundamental, às vezes, quando você está com um bloqueio criativo. Né? E às vezes, quando você se acostuma só a andar nesse mundo jurídico, você vai ter um cliente lá como advogado, que é um cara, que é um cliente super importante, mas que ele não vai entender seu juridiquês. Aí você vai lá botar um comando, para não falar prompt, que é um comando, né, no ChatGPT, para fazer as perguntas certas para os clientes, né, para que eles compreendam o que você quer
e você consiga dar a solução jurídica, técnica, mas que a luz do cliente você deixe ele simples e confortável, que a sua estratégia jurídica é a melhor possível. Você vai ter um amigo e a pessoa que tem repertório, sem ser programador, vai ter uma vantagem infinitamente. Mas, Luiz, e o menino novo? Eita, estou começando aqui a advocacia agora. O mercado está saturado, tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. A gente tem mais processos judiciais do que o resto do mundo somado. Né? É um negócio assustador. O advogado já entra, rapaz, estou lascado, estou liso. Como é que eu vou fazer para sobreviver? Aí é onde entra o ganho de produtividade com o ChatGPT. Tem uma estrada aberta. Mas aí eu como você, partindo da premissa, eu tenho um repertório. Então eu tenho uma capacidade de criticar o erro dele. Eu tenho a capacidade de dizer, você errou. É mais ou menos estagiário. Meu filho, vai ali, faça uma pesquisa para mim, como o FTJ tem entendido sobre isso, isso e isso. Ele vai me trazer alguma coisa, eu vou olhar e dizer, isso aqui não tem nada a ver com o que eu lhe pedi. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu lhe pedi. Não, mas isso aqui está ok. Tá certo. Então, esse repertório, o cabelo branco, né? A pista, a estrada, o conhecimento em T, né? A visão grande e um aprofundamento numa linha, numa coluna, permite com que eu use a máquina de maneira melhor. Você que é jovem, que está aqui assistindo a gente e tal, agora eu não preciso mais ler, não preciso mais estudar, não preciso mais, agora o ChatGPT vai me dar. É ler do engano isso. Verdade. É ler do engano. Você precisa estudar muito mais, né, para que você tenha a capacidade de saber aonde a máquina errou. Né? Ela não substitui, por enquanto não substitui, eu digo por enquanto sempre, porque depois que eu vi o ChatGPT, que eu vi essa tecnologia, você não dá para da manhã. Mas ela não vai substituir você, ela vai ajudar a potencializar a sua produtividade.